Bom dia a todos, a graça e a paz de Jesus, amém? De fato fui recebido aqui no Rio por um calor gostoso, mas não apenas do tempo, mas também dos irmãos, do Felipe e do outro irmão que esteve conosco, cujo nome agora me fugiu, Pedro, e sou muito grato a Deus por isso. Como foi dito, me chamo Samir, não apenas aparento ser jovem, novo, de fato sou. Tenho 36 anos, sou casado com a Letícia, temos um filho chamado Samuel, de 3 anos, e nossa segunda cria está a caminho, a Isabela, deverá nascer no final de fevereiro. Sou um dos pastores da Igreja Batista Central de Belo Horizonte e atualmente tenho 2 responsabilidades. Sou pastor de uma das nossas unidades, que começou recentemente em Alphaville, um bairro um pouquinho distante do centro de BH, e também, como o Felipe disse, como o pastor Felipe disse, sou responsável pelo CCM. Mas nesta manhã não quero falar nem de mim, nem do meu ministério, mas quero deixar com vocês uma palavra da parte de Deus. Por isso, então, eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo 15. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo 15. E nesta manhã, a partir desse texto da Palavra de Deus, eu gostaria de tratar com vocês sobre frutificação. Sobre nós, enquanto discípulos de Jesus, enquanto filhos de Deus, darmos frutos para Ele, e isso então a partir de João 15, de 1 a 8. Jesus, ao ensinar os seus discípulos, fazia uso de diversos métodos. Um deles, as parábolas, outro deles, metáforas. E geralmente nessas parábolas, nessas metáforas, ele comparava elementos do reino de Deus com circunstâncias e situações do dia a dia. E nesse texto de João 15, Jesus compara elementos do reino de Deus com a viticultura, ou seja, com a plantação, com o cultivo de uvas. Leiamos então o texto, João 15, de 1 a 8. Diz assim, a minha versão é a NVI, Nova Versão Internacional. Palavras de Jesus: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos.
Como eu creio no poder da palavra de Deus e que a simples leitura dela pode falar aos nossos corações, eu gostaria de ler esse texto mais uma vez e que você prestasse ainda mais atenção ao que ele nos diz. Essas palavras de Jesus foram ditas cerca de uma semana antes de sua morte. Podemos dizer então que essas palavras que acabamos de ler fazem parte das últimas palavras ditas por Jesus aos seus discípulos. Nesse contexto de João, Jesus e os discípulos estão reunidos no cenáculo. Haviam acabado de ceiar, a última ceia. E após então aquela refeição e aquela cerimônia, Jesus começa a deixar com os seus discípulos suas últimas palavras. Leamos então mais uma vez o texto. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Senhor, pelo Teu Espírito Santo, através da minha vida, a partir da Tua palavra, fala conosco profeticamente nesta manhã. Mexa com nossas estruturas, desafia-nos, até mesmo incomoda-nos, se for o caso. É o que eu te peço, é o que eu oro a Ti, em nome de Jesus. Amém. Para abordarmos esse texto nessa manhã, eu gostaria de fazer uso de algumas perguntas. A primeira delas aí está: quais as personagens dessa metáfora? Essa metáfora tem algumas personagens. Você poderia me ajudar? Quais algumas delas? Vamos lá. Hã? Muito bem, eu consegui ouvir aí o agricultor. Qual outra personagem? Hã? A videira. Mais alguma? Os ramos. Maravilha. Mais alguma última? Hã? Os frutos. Muito bem. Então, nessa metáfora, nós temos primeiramente a videira, é a primeira personagem que aparece. A segunda que aparece é o agricultor ou viticultor. A terceira são os ramos da videira. E, por fim, os frutos. Muito bem, maravilha. Quem é a videira? A quem a personagem videira está associada? Jesus. E Jesus aqui, é interessante, ele é chamado de videira verdadeira. Por que Jesus, nesse texto, se auto-intitula videira verdadeira? Bem, se há uma videira verdadeira, é porque também há ou havia uma falsa. E qual seria a distinção entre uma videira verdadeira e uma falsa? Ou melhor, quem seria a videira falsa? E por que seria chamada de videira falsa? Bem, antes de Jesus, Israel, a nação de Israel, o povo de Israel, foi chamado de videira. E acabou recebendo a qualidade, o adjetivo de falsa,
porque não deu a Deus os frutos que ele esperava receber. Mas vem então Jesus, ele se apresenta como videira, mas se qualifica de verdadeira, porque ele sim daria a Deus os frutos que ele esperava receber. Segundo o personagem, o agricultor, quem é esse? Deus. Deus quem? Deus Pai. Bem, eu não sei que foto você esperava ver, mas a foto é essa. Ok? Não há nenhuma foto de Deus Pai para nós mostrarmos. E os ramos? Quem são os ramos? Bem, os ramos são os discípulos de Jesus. E há os discípulos de ontem, mas também há os discípulos de hoje. De modo que podemos dizer que sim, os ramos somos nós. E aí então vem a brincadeira, não sei quantos vão entender, mas Jesus é a videira e os ramos somos nós, né? Os ramos somos nós. Muito bem. E os frutos? O que seriam os frutos? Quem seriam os frutos? De fato, há aí um questionamento, há uma dúvida, há uma pergunta. O que ou quem seriam os frutos? E esse é o ponto principal nesta manhã, pode saber. A videira é Jesus, o agricultor é o Pai, os ramos são os discípulos e os frutos, o que são? Para te ajudar a dar essa resposta, vamos fazer agora um teste. E esse teste ele é indolor, ok? Então fique tranquilo, relaxe e participe dele com todo o seu coração. Como normalmente nós chamamos uma árvore frutífera no Brasil? Se você está diante de uma mangueira, você chamaria apenas de mangueira ou chamaria de o que mais? Não sei como é aqui no Rio, mas lá em BH é assim. Você chamaria de pé, sim ou não? Então, mangueira também é um pé de manga, certo? Uma laranjeira também é um pé de... Bem, tem uma correção a fazer aí, porque uma mangueira não é um pé de manga, mas é um pé de mangás, porque é mais de uma, sim ou não? Laranjeira também não é apenas um pé de laranja, mas um pé de laranjas. Então, vamos ao teste. É simples, indolor, fácil. Responda com convicção, ok? Um pé de laranja dá o quê? Eu estou sem entender assim, o porquê, né, das dúvidas. Mais uma chance. Pé de laranja dá? Muito bem, o S aqui fica até mais forte, né? É interessante isso. Pé de manga dá? Muito bem. Pé de uva dá? E pé de Jesus dá? Ô, gente, eu não estou entendendo. Qual é a dúvida? Mais uma chance. Você entendeu? Tenha coragem de falar. É isso mesmo. Mais uma vez, rápido agora. Pé de laranja dá? Pé de manga dá? Pé de uva dá? Pé de Jesus dá? Gente, se pé de laranja dá laranjas, pé de Jesus dá Jesuses. É isso mesmo. Pé de Jesus dá Jesuses. Está ali, ó. Vários Jesuses. A semente sempre produz de acordo com a sua espécie. Se Jesus é a videira, Jesus é um pé. Mas Jesus não é um pé de uvas. Ele é um pé de Jesus. Se um pé de uvas dá uvas, um pé de Jesus dá Jesuses. Fica com esse mistério. Daqui a pouco você vai entender.
todo ele. Segunda pergunta: quais as funções de cada personagem? Mais especificamente, de qual personagem é a função de produzir frutos? Pergunto a vocês então, de quem é a função de produzir frutos? Da videira, do agricultor ou dos ramos? De Jesus, do Pai ou dos discípulos? Dos discípulos. Então percebam bem. Jesus é um pé de Jesus. O pé de Jesus produz Jesuses, mas quem produz o fruto Jesus não é o próprio Jesus, mas sim os discípulos. Ou nós mesmos. Veja aí então, a videira, ou melhor, os ramos da videira produzem os cachos de uvas, e assim então os discípulos de Jesus devem produzir Jesuses. Nesse ponto surge uma pergunta. A pergunta é: como? Como discípulos de Jesus devem produzir Jesuses? Resposta: duas maneiras. Primeira maneira: em si mesmos. Eu, enquanto discípulo de Jesus, produzo o fruto Jesus primeiramente na minha vida, em mim mesmo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer ser como Jesus. Como é que eu irei produzir o fruto Jesus na minha vida, sendo como Jesus é? Mas o que é, afinal de contas, ser como Jesus? Ser como Jesus é ser um discípulo de Jesus. Afinal, o que a palavra discípulo significa? Imitador. Importa ao discípulo ser como mestre. Então, ser como Jesus é ser um discípulo de Jesus. E o que isso significa na prática? Isso é ser santo. Ser santo, santidade é ser como Jesus, é ser um discípulo de Jesus. Ser santo não é se vestir de preto ou de branco, não é ter a saia no joelho ou no tornozelo, não é andar com a Bíblia debaixo do braço ou no celular, não é falar o evangeliquez ou falar o português comum, não. Ser santo é ser como Jesus. Santidade é um reflexo de quem Jesus é. Mas de quem ele é em que sentido? No sentido do caráter. Por isso tem a ver então com o ter o fruto do Espírito em nossas vidas, que é amor, paz, alegria e os demais outros 6, terminando com domínio próprio, que na minha opinião é o mais legal de todos. Esse é o primeiro fruto. Essa é a primeira maneira. Aí a segunda maneira, através de si. Talvez, na primeira maneira, nós já estejamos relativamente ou até religiosamente confortáveis. Mas é uma segunda maneira. Não produzir Jesus apenas em mim, mas através de mim. Afinal de contas, um cacho de uvas produz uma uva só? Ou produz muitas uvas? Se você é um ramo, de você virar um cacho, ou até mesmo cachos, e nesses cachos não haverá apenas uma uva, mas várias uvas. De modo que o gerar o fruto Jesus no contexto da igreja não é algo que pode ficar apenas nas 4 paredes, mas é algo que obrigatoriamente tem que transbordar. O desafio do Senhor para nós não é apenas que nós reflitamos o caráter de Jesus uns para os outros e para este mundo, mas é que, de alguma maneira, esse caráter de Jesus que está em nós
Essa glória da face de Deus, que está refletida nas nossas faces, ela contagie, ela avance e tome, impacte aqueles que estão perto de nós. De modo que Jesus, na medida em que Ele está formado em mim, Ele seja formado através de mim naqueles que estão perto de mim. Esse através de mim tem a ver então com fazer de outros como Jesus. Primeiramente é que eu seja como Ele, mas em um segundo momento é que eu faça de outros como Ele. E é óbvio que eu não farei de ninguém aquilo que eu mesmo não sou. Eu não poderei levar ninguém a lugares ou por caminhos que eu mesmo não tenha trilhado antes. De modo que as coisas, elas estão relacionadas de forma proporcional. Na medida em que eu cresço no ser como Jesus, na medida em que eu cresço na santidade, no ter o fruto do Espírito na minha vida, é esperado que isso transborde de mim para outras pessoas. E que aquilo que está em mim não se limite então a mim, mas alcance outros. De modo que espiritualidade, ou santidade, e ministério, ou missão, caminham juntos. Aquilo que eu tenho que dar. E eu jamais darei aquilo que eu não tenho. Isso então é fazer discípulos de Jesus. E essa é a dinâmica da vida cristã, ser um discípulo para fazer discípulos. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa grande comissão. Grande comissão essa que não foi dada para pastores e missionários, mas grande comissão essa que foi dada a todos os discípulos. E historicamente, quando Jesus abriu a sua boca para proclamá-la, não apenas os 12 estavam ali com ele, mas cerca de 500 pessoas. Ou seja, é uma comissão que extrapolou a liderança da igreja primitiva e alcançou discípulas e discípulos comuns, homens e mulheres não dedicados integralmente à obra, mas que tinham que labutar no dia a dia de suas vidas. E é por isso que Jesus vira para eles e diz: indo, ou tendo ido, façam discípulos. Na medida em que vocês viverem suas vidas, façam discípulos. Quando vocês estiverem no mercado, comprando ou vendendo, ou em casa, cuidando dos filhos, ou na agricultura, se dedicando à terra, ou viajando de um lugar para o outro, façam discípulos. Vocês não precisam largar tudo o que têm em sua cidade para fazerem discípulos. Não, alguns precisarão fazer isso, mas a maioria, enquanto vive, enquanto vai, enquanto caminha, enquanto anda, faz discípulos. Muito bem, já vimos então que a função de produzir frutos é dos ramos. Mas há outros dois personagens, o agricultor e a videira. E tanto o agricultor quanto a videira, eles trabalham para ajudar os ramos a darem os frutos. Ou seja, tanto o pai quanto o filho, tanto o pai quanto Jesus trabalham, operam para ajudar cada um de nós, seus filhos e discípulos, a darmos frutos em nós e através de nós. Primeiramente, a videira então ajuda os ramos a darem frutos, ou seja, Jesus ajuda os seus discípulos a darem frutos. Como? Vejamos isso.
Leamos novamente aí os versos 4 e 5. Que dizem: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, olha aí. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Ele precisa, então, da videira para isso, senão permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, senão permanecerem em mim. A pergunta aqui é: por quê? Por que um ramo não pode dar fruto se não permanecer na videira? E por que então nós, enquanto discípulos, não podemos dar fruto se não permanecermos em Jesus? Por quê? Porque isso é indispensável, porque isso é fundamental. Eu pergunto: o que a videira tem que, se ela não transmitir isso ao ramo, se ela não entregar isso ao ramo, ele jamais será frutífero? E o que então Jesus tem, que se ele não entregar isso a nós, se ele não der isso a nós, nós jamais daremos fruto? Não sei aqui quantos gostam de biologia, né? Eu loucamente comecei uma faculdade de ciências biológicas, mas aí eu voltei à razão e fui para o seminário para ficar mais louco ainda. Mas na biologia existe um elemento, um produto chamado seiva elaborada. Olha aí, hein? Primeiro grau, segundo grau, né? Para alguns o científico. Eu tô ligado. A seiva elaborada. O que é a seiva elaborada? A seiva elaborada é um substrato que tem nutrientes, e são esses nutrientes que capacitam qualquer árvore frutífera a dar frutos. E se você tem um ramo, então, desconectado da videira, simplesmente essa seiva não flui da videira para o ramo. E por isso, então, não vem o fruto. Eu pergunto a você, então, o que flui de Jesus para nós? Que se nós não estivermos ligados a Ele, intimamente conectados em comunhão, nós não receberemos disso e não daremos fruto. É curioso que a seiva elaborada, ela é discreta, ela é secreta. Ao olhar para uma videira, você não a vê. Você só consegue ver a seiva elaborada se você fizer um corte na videira ou em qualquer árvore. Ela irá vazar, ela irá fluir. Você, então, não vê a seiva elaborada, mas você sabe que ela está ali por causa dos frutos que aparecem. O que é que Jesus dá aos seus discípulos para que eles sejam frutíferos? Discreto. Talvez você não o perceba de modo claro, mas você sabe que ele está presente quando o fruto aparece. E você sabe que ele não está presente quando o fruto não aparece. Na minha percepção, essa seiva elaborada, maravilhosa, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que de mais precioso Jesus nos dá e que nos capacita a sermos frutíferos. O Espírito Santo é aquilo que, se nós não estivermos cheios dele, nós jamais daremos fruto. Pare e pense. Voltando um pouquinho. Você já viu essa tela? Já. Ela fala do dar fruto através de si. Ser como Jesus, ser um discípulo de Jesus, santidade. De quem é o fruto que te capacita a ser santo,
a ser um discípulo de Jesus e a ser como Jesus? De quem é esse fruto? Fruto do Espírito. É algo que o Espírito gera em você, em mim, em nós. É algo que Ele gera em nós e que nos faz semelhantes a Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, não é algo que nós nos esforçamos por fazer, mas é algo que o Espírito Santo nos dá na medida em que nós estamos ligados a Jesus e recebendo dele esse poder. Você já viu alguma árvore frutífera, um pé de laranja, por exemplo, gemendo e tremendo de tanta força para gerar uma laranja? Se isso não é verdade para um pé de laranja, por que é verdade para nós? Porque tantas e tantas vezes nós gememos e trememos para gerar frutos de santidade. É porque o caminho está errado. Isso não vem de nós. Isso é um fruto do Espírito, gerado naturalmente quando o Espírito está em nós de forma abundante. E Ele está em nós de forma abundante quando nós estamos ligados à videira, em comunhão com o Senhor da glória. Repetindo uma outra tela. Fazer discípulos, a missão, a grande comissão. Eu pergunto a você, o que o Espírito Santo nos dá para nós realizarmos a grande comissão? Grande comissão que tem a ver com a edificação do corpo de Cristo nesta terra, que tem a ver com a implantação do reino de Deus no meio de nós. O que Ele nos dá? Os dons do Espírito. Dons do Espírito não são para entretenimento da igreja. Os dons do Espírito são para a edificação da igreja. Uma edificação que não se dá apenas a partir de decorações, mas de novos tijolos. Tijolos novos que são novas pessoas. E o prédio vai sendo edificado na medida em que novos tijolos são colocados, e massa, e tinta, e decorações. Todos esses dons são dados a nós pelo Espírito Santo para que o corpo seja edificado, para que nós venhamos a dar fruto. Nenhum de nós dará fruto por si mesmo. Nenhum de nós dará fruto por esforço próprio, tremendo e se fadigando. Se você nesta manhã está estressado com a vida cristã, está frustrado com a vida cristã, está cansado da vida cristã, talvez seja porque até este momento você tem ido com suas próprias forças, e não pelo poder do Espírito de Jesus Cristo que está em cada um de nós, que o conhecemos e somos servos dele. Esse Espírito é que nos capacita a gerar os frutos em nós e através de nós. Abra sua Bíblia lá em João 20, poucas páginas à frente. João 20, 21 e 22. Diz assim, João 20, 21 e 22. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. O envio é o mesmo, a missão é a mesma. A missão da igreja é exatamente a mesma de Jesus. Mas veja o verso 22, e com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Por quê? Porque não há como fazer a missão sem o Espírito. Jesus realizou a missão pelo Espírito, a igreja deve realizar a missão pelo Espírito. Veja mais, Atos 1, 4 a 5, virando aí uma ou duas páginas. Atos 1, 4 a 5, diz assim:
Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. O que é que Jesus está dizendo aqui? Não ousem tentar dar frutos, não ousem realizar a missão sem o Espírito Santo. Isso é loucura. Meus irmãos e minhas irmãs, se vocês então desejam dar frutos, se vocês desejam ser uma igreja relevante na zona sul do Rio de Janeiro, se vocês desejam impactar as pessoas dessa difícil área, dessa árida região, é indispensável a busca do Espírito Santo. Ser cheio dele. Ah, pastor, o senhor está dizendo que nós temos que ser uma igreja pentecostal? Não. Eu estou dizendo que vocês devem ser uma igreja do Pentecostes. Agora, o formato, a aparência, a maneira, pouco importa. O que importa é, o Espírito Santo tem que ser buscado, porque sem ele não há fruto. Sem ele não há fruto. Seguindo em frente, está aí, sabia que ia aparecer em algum momento. Seguindo em frente, agora o que o agricultor faz pelo ramo para que ele dê fruto? O que o pai então faz pelos discípulos para que eles deem fruto? Volte lá, João 15, vamos reler os versos 1 e 2. Que dizem: eu sou a videira verdadeira e meu pai é um agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Muito bem, nesse texto há duas ações que o agricultor executa com os ramos para que eles deem fruto. Quais são? Corta e poda. Como o agricultor faz isso? Faz com um instrumento chamado tesoura de poda. Com a tesoura de poda, ele tanto poda quanto corta um ramo. Qual a diferença entre cortar e podar? É apenas a profundidade. A poda é um corte na extremidade, na pontinha, enquanto que o corte mesmo é um corte mais profundo, na origem do ramo, no seu início, no seu começo. Mas em ambos os casos, é corte. Eu pergunto a você, corte gera dor, sim ou não? Você já cortou o dedo? Já cortou o braço? Ah, corte gera dor. Cortar, podar, gerar dor, tirar pedaços, extrair de nós coisas. Eu diria que corte e poda na vida real são disciplinas. Algumas profundas, outras nem tanto. Vejamos um pouquinho sobre isso. Como? Como se dá essa disciplina? De duas maneiras. A primeira, então, é o corte. Para quem é o corte? O corte é para ramos infrutíferos. Com qual objetivo? Que um novo ramo frutífero nasça. Quando um ramo infrutífero é extraído, a expectativa é que um novo ramo frutífero nasça. Discípulos infrutíferos, então, que são os ramos infrutíferos, eles receberão disciplina profunda. Já vai aí se ajeitando no seu lugar, não é? Porque pode ser que essa seja para você. Com qual objetivo? Para que sejam frutíferos. Mas vem a pergunta:
O que torna alguém um discípulo infrutífero? Uma resposta óbvia, talvez a primeira de todos nós aqui, é pecado. Mas não apenas o pecado, porque pecar, todos nós pecamos. Mas é o pecado não tratado. É o pecado acumulado. Pecado acumulado são como aquelas crostras que vão, se impregnando no casco de um navio. E logo ele não consegue mais fluir e navegar com a mesma velocidade e destreza. O que é que Deus faz então? Deus aplica uma disciplina profunda aos discípulos infrutíferos, para que eles sejam frutíferos, para que o pecado seja arrancado deles, e isso pode se dar através de provações e tribulações. Abra sua Bíblia então lá em Hebreus, no capítulo 12. E não se preocupe, vai terminar na hora. Hebreus 12, de 7 a 11. Está pequenininho aí, né? Hebreus 11, de 7 a 11. Desculpa, 12, de 7 a 11. Hebreus 12, de 7 a 11. Fala assim: suportem as dificuldades. Está difícil, irmão? Está passando por luta, tribulação? Olha aí a palavra de Deus. Suportem as dificuldades. Como? Recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Bons tempos esses. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser momento de alegria, aliás, parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Deus, o Pai, deseja tanto frutos de cada um de nós, sim, de cada um de nós, e não um fruto apenas, mas vários frutos, que Ele está disposto a pegar a sua tesoura de poda e nos cortar. Ele está disposto a, sim, enviar provações, tribulações, dificuldades para cada um de nós, para extrair de nós o mal, para arrancar de nós o pecado, para nos livrar da esterilidade e da infertilidade, fazendo de cada um de nós produtores de fruto para a sua glória. Você não percebe isso? Você não percebe a mão de Deus, muitas vezes, por trás de uma dificuldade, de uma provação, de uma tribulação, nos provando, nos testando, querendo nos levar além? Ah, como eu percebo isso. Eu percebo isso cada vez que eu pego o meu carro e entro no trânsito de Belo Horizonte. É uma provação atrás da outra. Eu vejo isso cada vez que minha esposa faz algo que me irrita. Ah, é uma tribulação atrás da outra. Quantas vezes nós repreendemos o diabo por causa de dificuldades, mas quem está ali é Deus, nos provando, nos testando, para que nós sejamos frutíferos. O segundo texto eu vou pular. Seguindo em frente. A segunda forma é a poda.
O corte é profundo, a poda é superficial, é na extremidade, é na ponta. A poda é para ramos frutíferos, oba! Todo mundo está no pacote. Ninguém fica de fora. A tesourinha é para todos. Para que eles sejam ainda mais frutíferos. Percebam que, para Deus, ser frutífero não basta. Ele quer mais. Ele quer ainda mais. Para isso, então, discípulos frutíferos recebem disciplina moderada. De leve. É um desafio. É um exercício. É uma provinha. Para que eles sejam ainda mais frutíferos. O que seria, então, essa disciplina moderada? E aqui eu compartilho algo muito precioso para mim, que é o que eu chamo de princípio da manutenção. Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 13. Enquanto você abre aí, o que é o princípio da manutenção? Todos nós enfrentamos isso constantemente. No caso de um homem, como o princípio da manutenção se aplica a um homem? Duas coisas que os homens não gostam de fazer, geralmente. Primeira, cortar as unhas. Segunda, fazer a barba. Fique sem cortar as unhas. É Zé do Caixão. Fique sem fazer a barba. É mais ou menos assim. Ou assim. Alguns até usam barba para não ter que fazer a barba. Manter a barba feita. Manter as unhas cortadas. Manter a casa limpa. Manter a pia arrumada. Manter o carro limpo. Manter a vida frutífera. João 13, 3 e 4, diz assim. 15, desculpa, o 13 é o próximo, né? João 15, 3 e 4. Entendi por quê. Vamos lá. João 15, 3 e 4. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Olha aí, já estão limpos. Qual é a ordem então? Permaneçam. Vocês já estão limpos. Ponto. Permaneçam. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Por 4 vezes o verbo permanecer aparece aí. Permanecer. E agora sim o 13, 10. Vamos lá. Respondeu Jesus: quem já se banhou, olha aí a ideia, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Qual a ideia aqui? Na época, as estradas e calçadas eram de terra batida, eram poeirentas. Pessoas usavam sandálias, ou então andavam descalças. Ao ir de um lugar para o outro, era inevitável sujar os pés. Por isso, então, algumas casas, as dos nobres, tinham escravos dedicados única e exclusivamente a limpar, a lavar os pés dos convidados que chegavam para aquela casa. Para quê? Para manter os pés limpos, para manter a casa limpa. Vocês já tomaram banho. Precisam apenas manter limpos os pés. Permanecer limpo. Na caminhada da vida, é praticamente impossível não sujar os pés. É impossível não pecar uma vez aqui e outra ali. Por isso é importante manter os pés limpos. Manter a vida limpa, para que o fruto permaneça e avance ainda mais.
Para concluir, quais os resultados do exercício das funções de cada personagem? Quando cada personagem faz o que deve fazer, o que acontece? Primeira coisa, frutos. Quando todo mundo faz o que tem que fazer, o fruto vem. Eu pergunto a você, você acha que o Pai está fazendo o que ele tem que fazer? Você acha que Jesus está fazendo o que ele tem que fazer? Você acha que o Espírito Santo está fazendo o que ele tem que fazer? Bem, então, sobrou para quem? Para nós. Segunda coisa, a glória de Deus. Verso 15 diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Meus irmãos e minhas irmãs, o que glorifica a Deus não são as músicas que nós cantamos para Ele. E eu sou músico. Era. Toco teclado, canto. Já compus músicas. Já até acreditem, pasmem, gravei CD. Misericórdia. Mas definitivamente, não são as músicas que cantamos que glorificam a Deus. São os frutos que produzimos. Os frutos, mais as músicas, agradam a Ele. As músicas sem os frutos não agradam a Ele. Deus é glorificado quando os frutos vêm. Próximo, espiritualidade autêntica e verdadeira. Como assim? Olha aí, verso 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Quem é o discípulo verdadeiro e autêntico? É o discípulo que gera frutos. Não é quem diz que é discípulo, é quem mostra que é discípulo com os frutos que produz. E por fim, oração eficaz. Verso 7, ele disse: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Quer ter oração eficaz? Esteja alinhado com Deus. Ele quer os frutos. Alinhados com Deus e dando frutos, nossas orações serão eficazes. Quais as consequências da não frutificação? Aí, se eu não der fruto, o que acontece? Aí, ó. Verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Ou seja, inutilidade. Vida vazia. Vida sem propósito. Vida sem graça. Vida sem sal. Quantos de nós somos crentes há tantos anos e parece que a vida cristã é algo sem graça? O que falta é o fruto. O fruto traz a vida. O fruto traz a alegria. No Antigo Testamento havia festas para as colheitas. O que falta em você é o fruto. Quais os tipos de ramos? Tem 3 tipos: desconexo, infrutífero e frutífero. É a conclusão. A pergunta agora é: quem é você? Quem é o desconexo? É uma pessoa que não está em Cristo. Talvez haja alguém aqui assim nessa manhã. Quem é o infrutífero? É alguém que está em Jesus, é discípulo, mas não está dando fruto. É possível isso? É possível. É incoerente, mas é possível. E o último é um discípulo que está frutificando. O que é que Deus quer? Qual o desejo do agricultor para cada tipo de ramo? Para o desconexo, enxertá-lo na videira, colocar a pessoa em Jesus. Infrutífero, cortá-lo, discipliná-lo, para que ele dê o fruto. E o frutífero, podá-lo, para que ele continue dando frutos. Quem é você nesta manhã? Toda a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, toda a Trindade está trabalhando para que o fruto venha.
toda ela está trabalhando para que nós produzamos Jesus. E você? Você é um ramo desconexo? Você é um ramo infrutífero? Você é um ramo frutífero? O que Deus quer é que todos nós sejamos frutíferos e permanentemente. Feche os seus olhos. Gostaria que você refletisse sobre o que você ouviu nesta manhã. É sim uma palavra de um irmão, de um amigo, que veio de Belo Horizonte até aqui para provocar você, para desafiar você. Deus tem grandes coisas para esta igreja. Deus sonha em usar esta igreja para alcançar a Zona Sul do Rio de Janeiro. Mas isso não vai acontecer pela instituição Primeira Igreja Batista de Copacabana. Isso vai acontecer quando cada um de nós, discípulos, ramos, assumimos o nosso papel de produzir frutos em nós e através de nós. Isso não vai acontecer através dos pastores. Como Felipe leu aqui pouco antes, os pastores existem para capacitar a igreja, para que a igreja realize o ministério. Esta é uma igreja de muitos ramos. Esta é uma igreja de muitos pastores. Pastores com P minúsculo. Pastores que vão cuidar de ovelhinhas. Pastores que vão gerar, amamentar e se dedicar a ovelhinhas. Afinal de contas, são ovelhas que geram ovelhas e não pastores que geram ovelhas. Quem é você nesta manhã? Fique em pé no seu lugar. Feche os seus olhos, leve sua mente, seu coração ao Senhor. Reflita sobre o que você ouviu, pense a respeito, ore a Deus. Qual é a sua reação a essa palavra? Eu gostaria que nós cantássemos um cântico para nos ajudar nisso. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me. Do início, sonda-me, sonda-me, Senhor, e me conhece. Ore essa canção. Não apenas cante, mas ore. Peça a Ele. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então
minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me. Coloque a mão no coração, coloque sua mão no seu coração e cante isso, peça isso ao Senhor. Enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Só as vozes, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Vamos orar, né, meus irmãos? Deus nos desafiou. Eu creio mesmo que Deus está nos chamando para frutificarmos em nós e através de nós. Sabe, eu quero desafiar você. Essa palavra foi para mim, para essa igreja. Nós cremos mesmo que Deus está levantando um povo que vai frutificar. Vai frutificar, vai gerar frutos no prédio, no trabalho, na escola, na faculdade. Só depende de você. Só depende de você, só depende de mim. E é pedir, Deus, eu quero frutificar. Eu quero ver pessoas se convertendo através do meu testemunho. Meus irmãos, minhas irmãs, tem gente aqui muito séria. Essa é uma igreja séria, que foi plantada por pessoas sérias, que tem sido dirigida por pessoas sérias. E Deus está nos chamando para, a partir disso, salgarmos esse mundo, essa região. Não tenha medo de frutificar. Não tenha medo. Deixa Deus usar a tesoura dele na sua vida. Deixa Deus usar. Ele vai usar essa tesoura. Só não é corrigido quem não é filho. Então, se a tesoura não chegou até você, é porque você não é filho. Então, se você deseja isso mesmo, se você quer frutificar, que Deus te use na sua célula, na sua escola, na sua faculdade, você gerar discípulos, discipular pessoas, pregar para pessoas. Não tenha medo de liderar, não tenha medo de ser um ramo frutífero. Se você quer isso mesmo, mais uma vez, põe a mão no seu coração e peça. Fala, Deus, eu quero. Deus, eu quero nesse ano. Deus, eu quero ver pessoas se convertendo. Eu quero pregar o evangelho para pessoas. Deus, eu quero mesmo perder toda a vergonha. Ó Deus, eu quero largar a mão de todo esse pecado que vem me embaraçando. Deus, vem tratar, vem tirar, vem podar. Ó Deus, eu tenho frutificado, eu tenho falado de Cristo, eu tenho discipulado, eu tenho pregado, mas Deus, eu quero frutificar mais. Eu quero gerar mais frutos. Se você quer isso, peça agora. É você e o Santo Espírito de Deus. Como nós aprendemos aqui, a Trindade está trabalhando. A Trindade está trabalhando e trabalhando muito. Ó Deus, está aí uma igreja, ó Pai, assumindo um compromisso, ó Pai, desejosa, ó Deus, por sim frutificar.
Ó Deus, por ver essa terra, ó Deus, cheia de frutos do Senhor, de Jesuses, ó Pai, espalhados por cada canto dessa região da Zona Sul, cada prédio, cada lugar, cada instituição de ensino, ó Deus, em cada canto dessa cidade, em cada repartição, nós queremos sim, ó Pai. E isso é através de nós, é através da minha vida, ó Deus, é através da minha vida, daquilo que o Senhor tem feito em mim. Ó Deus, e o que o Senhor tem feito em mim tem sido bom demais, maravilhoso, porque eu sei quem eu era. Ó Deus, eu sei onde eu estava, eu sei, ó Deus, ao que eu pertencia. Ó Deus, e eu vi a obra milagrosa, maravilhosa que o Senhor operou. Então, ó Deus, eu vejo o quanto o Senhor fez em mim, o quanto o Senhor tem feito em mim. Mas, Deus, eu quero que o Senhor faça através de mim. Ó Deus, que através de mim, ó Deus, pessoas sejam libertas, que através de mim pessoas sejam transformadas, que através de mim pessoas sejam discipuladas, que através de mim pessoas sejam abençoadas. Ó Deus, quero sim, ó Deus, através de mim gerar outros homens, homens do Senhor, comprometidos com o Senhor, discipulando, servindo. Ó Deus, que seja um ano, ó Deus, que através de mim o serviço, ó Deus, venha, ó Deus, impactar essa comunidade e toda a Zona Sul. Ó Deus, o serviço de se lançar, ó Deus, de abençoar, de prover, ó Deus, de abençoar, de discipular, de cuidar, ó Pai, de outros. Então me ajuda. Ó Deus, e como eu, todos esses que estão aqui pedindo também, colocando a mão no coração e falando, eu quero, eu desejo, eu preciso, então nos ajuda, Pai. Nos ajuda que esse ano seja um ano de muitos frutos e o Teu nome venha a ser glorificado, não através, ó Deus, e não só por nossas músicas, nossos louvores, ó Deus, nossas programações, nossos acampamentos e retiros, ó Deus, nossa estrutura, mas sim pelo fruto, pelos frutos de vida, vidas transformadas, mudadas para a honra e glória do Teu nome. Ó Deus, nós queremos chegar sim ao final desse ano e ver, ó Pai, centenas de pessoas sendo batizadas, testemunhando da fé, da transformação que aconteceu através de irmãos que hoje estão assumindo o compromisso, colocando a mão no coração e falando, Deus, eu quero frutificar. Eu quero frutificar, eu quero ser podado. Ó Deus, vem sim, ó Pai, para que os frutos surjam e o Teu nome seja glorificado. Esse é o nosso desejo, é o nosso clamor em nome de Jesus, nosso Senhor e Mestre. Amém e amém e amém. O pastor Samir está à porta, faça uma oração silenciosa. Que Deus te abençoe. À noite teremos a ministração da ceia. Esteja aqui, venha participar desse momento conosco também.